Olá! Está entrando no ar mais uma edição do programa Conexão Livre. O nosso objetivo é debater diferentes temas do nosso cotidiano e levar o melhor conteúdo para você, telespectador da nossa programação. O tema de hoje é os desafios da indústria de entretenimento da nossa região. Que bom ter a sua companhia aqui na programação, nosso programa Conexão Livre. Hoje nós vamos debater os impactos do isolamento social nas indústrias de entretenimento da nossa região. Estão aqui nos estúdios para debater essa temática o presidente, empresário e também presidente da Via Gastronômica de Criciúma e do Sind Hotéis, aqui da nossa região, o empresário Valci Mazeto. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E também está aqui com a gente o Ismael, ele que é diretor de turismo da Fundação Cultural aqui da Prefeitura de Criciúma. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Teiro. Obrigado a oportunidade de a gente estar discutindo esse tema que está tão pertinente nesse momento, Ismael, você como diretor de cultura deve ter, as pessoas devem estar entrando em contato com você sobre as questões do isolamento também, como combater e também como diminuir os impactos financeiros no setor, seja da cultura, do turismo, na indústria do entretenimento. E o que vem sendo feito dentro da diretoria de turismo, especialmente aqui no recorte do município de Criciúma? Bom, Taylor, a gente tem procurado estreitar a relação com o sindicato dos hotéis, e bares e restaurantes similares, com a Via Gastronômica. Nós tivemos várias reuniões com o seu Valci. Nesse primeiro momento, a grande questão é a gente conseguir manter esses estabelecimentos abertos. Essa é penso que é o grande debate agora, a grande luta que a gente tem que travar nesse momento é conseguir fazer com que esses estabelecimentos continuem abertos, funcionando. E esse é o nosso principal busca agora, é realmente essa aproximação para a gente ter esse diálogo constante e conseguir ir equacionando essas questões que estão aparecendo. Valci, você também é empresário, deve ter sofrido com a questão do isolamento social, Isso para você, em algum momento, e vem interferindo bastante no que se refere a essa indústria em toda a nossa região. O que os empresários, as pessoas que são envolvidas nessa via gastronômica e também que são ligadas aos setores hoteleiros, vêm reclamando ou também solicitando a vossa pessoa? Veja bem, a parceria para movimentar esse setor existe das empresas de turismo, hotéis, bares e restaurantes e o órgão público. O órgão público como mentor de algumas linhas, de algumas ações, e nós, empresários, como executores dessa ação. Essa pandemia foi assim, fechou de imediato, A gente não teve nem tempo de pegar a mala com os documentos, como diz o caso, como se fosse um incêndio. Fechamos, fomos os primeiros a fechar, e com certeza algumas coisas que já reabriram meio tropeçando em algumas orientações, que mesmo que sejam decretos semanais, que estão sendo digitados, e algumas coisas corrige aqui, melhora lá. Mas como é uma coisa tão grande que você não consegue solucionar tudo de uma vez, na medida que você vai apertando o cerco, alguma coisa vai fugindo pelo meio dos dedos aqui, Então, o empresariado sofre porque nós já vimos de uma redução de movimento, Nós estávamos saindo daquela parte que o pessoal está indo para a praia, estava na praia, começando a voltar para o seu habitat normal. E aí começava a girar de novo esse movimento nas casas, nos hotéis. E aí veio a pandemia, fechou tudo, todo mundo em casa. Então primeiro foi um baque porque a maioria dos restaurantes, principalmente, não trabalhava com o sistema de delivery, Não tinha essa prática, Então foi um baque, o susto, a primeira semana deu até para a gente passar mais tranquilo, Todo mundo deu uma descansada, mas... E aí começou a se ajustar, por exemplo, no delivery, Alguns conseguiram fazer esse caminho, mas só esse caminho não sustenta as casas, Mal e porcamente paga a folha salarial
né? Então todas essas despesas ficam penduradas pelo caminho. Os hotéis, então, fechou imediatamente e até hoje não reabriram adequadamente. Sofrem, e não só por esse motivo, é que as pessoas também ficando mais em casa, as empresas trabalhando home office, não viajam mais, empresas não compram mais, os vendedores, quando podem, fazem tudo via internet. Então, as pessoas não podem se movimentar para turismo. É brabo, os hotéis estão sofrendo pra caramba, né? Então, como já vinham de crise, a crise financeira pegou também. Quem conseguiu pagar seus funcionários, utilizar alguma brecha que o governo deu de dispensa de funcionário temporariamente, para depois readmiti-los lá na frente. Mas teve empresas que não conseguem fazer isso, infelizmente. Empresa micro, pequena empresa, trabalhava hoje para sobreviver amanhã. Quando você para e o governo não dá o subsídio que deveria dar financeiro para as empresas, quebra, né? Embora o governo tenha prometido bilhões e bilhões de dinheiro, mas esse dinheiro não chega na mão do pequeno e do médio produtor, do comerciante, do empreendedor. Ele fica parado no caminho, porque no momento desse a desconfiança do banco é muito grande. Como é que uma empresa que está parada aí há 60 dias vai voltar a ter movimento suficiente para pagar esse financiamento para o banco, né? Entende-se assim eles. Então, nós sofremos bastante, tá? A área de turismo, principalmente, sofreu bastante. Bares, hotéis e restaurantes. Ficar fechado em casa um período é bom. A escola não funciona, é um trauma em casa com todo mundo, porque o material para a criança estudar está vindo de alguma forma, pelo correio, pela porta, pela internet, enfim. Mas ficou um tempão parado o transporte urbano também, isso dificultou a movimentação das pessoas. Mas vamos dizer assim que as coisas ruins já aconteceram. Agora, o que nós estamos fazendo em várias reuniões é buscar soluções para isso, adaptações para isso. Porque senão as empresas vão morrer, se a gente ficar só lamentando o que aconteceu, é ruim. Então, algumas coisas, algumas ações já foram feitas para que o público comece a voltar para as empresas. E isso a gente vai conversar daqui a pouco. Interessante. E a gente sabe que, como o Valci falou, sobre a questão dentro da reinvenção nesse momento, né? E o que se refere à indústria de cultura, também os artistas locais, as pessoas estão tentando buscar recursos, já que as pessoas que tocam em barzinhos, têm suas agendas de shows, enfim, os eventos estão cancelados e por conta disso o entretenimento tem sido um dos mais prejudicados. Recentemente o governo federal também anunciou que o auxílio emergencial irá cair para os artistas e também para a parte das pessoas que são ligadas à cultura. Como vocês recebem e como estão trabalhando para auxiliar essa parte cultural aqui na cidade? Esse tem sido um dos grandes problemas, né, Taylor? Como o seu Valci colocou muito bem, o recurso do governo federal para essas empresas não chegaram, então esse foi o grande problema, né? Muitas empresas acabaram fechando porque não puderam suportar a folha de pagamento e tal. E agora essa demora a gente se enfrenta de novo na Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc foi feita, foi aprovada, recentemente saiu uma medida provisória dizendo que o dinheiro vem, só que o dinheiro ainda não veio, né? Já estamos aí a 30 e poucos dias da aprovação da lei e até agora nada do recurso, ainda não tem nem a data para o recurso ser descentralizado. Então a gente ainda aguarda a descentralização desse governo. Os municípios e os estados já estão se preparando, porque vai ser não deu nos acuda, o dinheiro vir em conta, nós vamos ter que preparar os editais para liberação desse dinheiro, a forma como esse dinheiro vai ser descentralizado, a forma como esse dinheiro vai chegar na mão do artista ainda é uma dúvida, a gente ainda não tem informações sobre isso. Nós estamos tendo praticamente toda semana reuniões com a Fundação Catarinense de Cultura, são várias reuniões online, vários seminários que a gente está fazendo, né, via web,
tratando do assunto, mas a gente ainda não tem nenhuma informação concreta de quando e como esse recurso vai chegar. Paralelo a isso, o governo, a gente teve algumas reuniões com o prefeito, né? Para algumas ações que depois a gente pode pontuar relacionadas ao turismo, mas relacionada à cultura, o prefeito Clécio Salvauro autorizou o valor de R$135 mil para um edital de cultura da cidade, edital Cultura Criciúma do município, que premiou aí 70 pessoas, no valor aproximado de R$2 mil cada um, tá? A título mesmo mais de auxílio. Esse recurso deve estar sendo depositado por esses dias na conta dos artistas. Foi feita uma seleção de 70, foi feito todo um processo de edital, e esse conteúdo cultural agora ele vem para a Fundação Cultural e nós passamos a disponibilizá-los nas mídias sociais da Fundação. Então serão vídeos aí de 30 a 40 minutos cada artista, que a gente passa a disponibilizar, e junto tem uma campanha de arrecadação de alimentos durante não é live porque o conteúdo é gravado, né? Durante a disponibilização desses conteúdos, que a gente pretende encaminhar isso para a Secretaria de Serviço Social, que vai dar o direcionamento para isso. Então o município se organizou, talvez o município de Criciúma seja o único aqui da região sul que tenha conseguido lançar esse edital. Eu sei que Nova Veneza também está com um deles aí, não sei te dizer se já lançaram, se em vias de lançar, mas até o momento o que lançou, já pagou, já tudo certo, é o de Criciúma. Interessantíssimo as ações como essa, porque os artistas também precisam sobreviver, precisam estar levar alimento para sua mesa, né? Existe algum levantamento, algo que fala sobre o impacto desse isolamento social na vida dos empresários da indústria de entretenimento na nossa região? Eu tenho o sentimento, né, de cada um, e nas reuniões que a gente fez para debater como que a gente voltaria, como que a gente se motivaria e como motivar as pessoas para voltar aos estabelecimentos. Então, primeiro, os estabelecimentos deviam se programar assim, obedecendo todas as regras, né, da vigilância sanitária. Então, todos eles estão atendendo na forma como está sendo exigido pela legislação. E aí falta o convite da população. Então, através da mídia social, a gente tem feito algumas interações, algumas publicações, e a Via lançou um voucher, um voucher. Então, quando o cliente compra aquele voucher, que é, digamos assim, compra o seu jantar, o seu almoço, o seu lanche no estabelecimento da Via, ele tem um bônus de 30% naquele. Então, são 3 valores, R$50, R$70 e R$100. Ele compra R$100, o bônus de R$100, quando ele for no estabelecimento ele gasta 130. Então isso chama, ao invés de dar o desconto, ele dá um bônus para ele. É porque ainda existe um medo da própria população de entrar, né, de sair da sua casa e ir a um estabelecimento comercial. Mas assim, o que a Via garante é que os estabelecimentos afiliados a ela estão respeitando todas as regras de distanciamento, de higienização, de processamento dos alimentos, enfim, tudo de acordo para que essas pessoas se sintam bem, garantidos lá. Então, isso a gente garante. Mas a garantia também passa exatamente pelas pessoas perderem o medo de sair de casa. Mas como elas vão no mercado, como elas vão na padaria, como elas vão no açougue, vão no banco, né? E às vezes sempre com pressa, não conseguem respeitar algumas normas da pandemia, no estabelecimento é diferente, porque ela vai com calma, ela vai vai para lazer, não vai a trabalho. Então, com certeza, ela vai conseguir observar que o restaurante está cuidando e isso vai dar confiança para ela. Na questão do delivery é a mesma coisa. Todo o cuidado da embalagem do produto, o transporte,
enfim, para que tenha às vezes o produto sai se ele for comer no restaurante, é servido no prato, e quando chega, ele pede em casa, vai numa embalagem. Então, obviamente, a apresentação é diferente do produto. A qualidade é a mesma, né, mas a apresentação é diferente. Então, todos os restaurantes estão se movimentando nisso também, com delivery, e parece que é uma tendência, né, a ficar um pouquinho mais tempo delivery, enquanto a pandemia durar, né. O pessoal tem dito aí que a pandemia só acaba quando tiver uma vacina e todo mundo tiver vacinado, né. Então, aí, pelo menos um ano e pouquinho, a gente vai ter esse ritmo de ficar trancado em casa, até porque o que teria aberto hoje para ir? Algumas igrejas, com restrição a bares e restaurantes, de restrição de volume de pessoas, de espaço para ser utilizado, né? Então tudo isso, a pessoa diz, eu vou lá, vou ficar eu esperando na chuva, na fila, festas não se faz, shows não existem, a não ser pela televisão. Então as pessoas vão achando jeito de fazer essas atividades se acomodando em casa, né? Não se reúne mais a família, isso é um perigo também, né? Daqui a pouquinho não se reconhece mais as famílias, né? Esquece como que você dá um abraço nas pessoas. É sempre bom lembrar que você enfatizou que todos os restaurantes, como o hoteleiro, o setor hoteleiro, estão seguindo todos os protocolos do que se refere a o que manda, né, os decretos dos governos, seja estadual, federal e também municipal. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso programa Conexão Livre. Agora no Altoff você tem ainda mais vantagens na hora de fazer suas compras. Chegou o cartão Compro Bem. Fácil, rápido e sem burocracia. Com o cartão Compro Bem você ganha descontos exclusivos. Pode parcelar produtos de bazar em até 6 vezes sem juros e ainda tem até 45 dias para pagar. É o Altoff garantindo conforto, preço baixo e ainda mais vantagens para você. Faça seu cartão em qualquer uma de nossas lojas e aproveite. Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilim ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Olá, eu sou o Ricardo Stahl. Eu e você temos todos os dias um encontro marcado às 18 horas e 30 minutos no Linha Verdade. Muita informação policial, assistencialismo e também muitas reportagens. RTV, feita para você. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e, sobretudo, um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. De segunda a sexta, na tela da RTV, tem RTV Notícias, sempre das 11h45 até 1 da tarde. Com muitas informações, meu amigo Vinícius. Esporte, economia, segurança, comunidade, jornal local da nossa região, é aqui na RTV. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade. Localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria. Com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737.
Estamos de volta aqui na programação da RTV Criciúma. Hoje nós estamos debatendo sobre os impactos do isolamento social na indústria de entretenimento aqui da nossa região. Nós já vamos continuar o nosso debate. Eu quero falar com o Ismael. Ismael, como os produtores culturais eles podem estar se reinventando ou como estão se reinventando nesse momento de pandemia? O setor cultural, com certeza, sofreu tanto como o setor do turismo, ou até mais, talvez, né? Com um agravante que o setor cultural ele está engessado às questões do governo, as questões das medidas provisórias, dos decretos, das leis. Em Criciúma, a gente tem tentado, né? Foi um pedido do prefeito para a gente tentar atrapalhar o menos possível a situação dos empresários, deixar... Isso já ajuda, né? Eu costumo dizer isso, tá? Eu tenho isso como fala mesmo dentro do turismo, que o papel do governo na indústria do turismo é não atrapalhar. O governo não constrói, não abre restaurante, não abre bar, não abre hotel, não abre... Ele conserva a cidade. Esse é o papel do poder público no turismo. É fomentar, é abrir, é manter a cidade arrumada, é incentivar. Então, o setor de cultura aqui, ele tem tentado se reinventar. A gente teve algumas situações aqui em Criciúma, né? Do drive-in, que foi do show drive-in, que foi cancelado na última hora. A gente foi, né, uma questão que o governo abraçou a causa, que acabou repercutindo no estado inteiro, que foi a volta da música ao vivo nos bares, tá? A partir de uma reunião que a gente teve na prefeitura com o sindicato dos hotéis, com o sindicato dos bares, com a Via Gastronômica, com empresários da noite em isolado, para que se voltasse essa música, pelo menos a música ao vivo nos bares, e a partir de um comunicado que Criciúma fez, mostrando através de fotos como é que podia ser feito, com o isolamento para o músico, né, um acrílico protegendo o músico, isso acabou virando uma liberação da vigilância sanitária no estado todo. Agora, recentemente, saiu o decreto do governo tratando especificamente dos eventos. Então a gente está se atendo a isso, para que a gente comece de forma gradativa a ver a questão da liberação desses eventos. Mas a gente entende ainda, como o senhor Valcir falou, isso é uma coisa que vai durar, eles vão ter que se reinventar, como os restaurantes se reinventaram na questão do delivery, mas ainda, né, aquela questão, o delivery está liberado, mas com o delivery tu perde a venda agregada, tu vende só o alimento, né, o produto, tu não vende o vinho, não vende a cerveja, não vende o refrigerante, a sobremesa. Então o faturamento do restaurante fica muito restrito com essa questão dessas medidas que são absolutamente necessárias, nem se discute, né? A preponderância, a importância dessas medidas, mas todos estão tendo que se reinventar. No setor cultural não é diferente, com o agravante que o setor cultural está engessado por conta de ter que esperar os decretos, ter que esperar as normativas para poder se ver que rumo vai tomar. E até mesmo como as lives, né, têm tomado conta da indústria, principalmente no entretenimento, no campo da música, até mesmo é um sinal de alerta para as grandes produtoras, né, porque existem pessoas se lançando nas redes sociais e atingindo um número maior de seguidores, né? Que isso, né, Taylor, não tem como fugir disso. O cenário, quando ele voltar, ele não vai ser mais o mesmo que era anteriormente. Tem uma preocupação muito grande com os hotéis aqui de Criciúma, uma situação que a gente vai tratar para frente, porque eu penso que mesmo na volta, muitas dessas empresas que agora já se adaptaram a atender esse cliente pela web, não vai mais precisar mandar
o funcionário viajar até a cidade. E Criciúma, creio que isso aí, 70%, 80% do nosso movimento do turismo era relacionado ao turismo de negócio. A gente tem procurado abranger isso, abrir novas frentes, né, com turismo cultural, explorando os municípios vizinhos, turismo de aventura, turismo ecológico e tal, mas ainda o nosso grande foco é o turismo de negócio. A gente vem buscando uma outra questão nova que tem surgido muito aqui em Criciúma, que é o turismo médico. É uma coisa nova que está muito incipiente aqui ainda, e a gente estima aí que deve estar recebendo hoje cerca de 2 mil e poucas pessoas por dia na cidade da região, que vem atrás de consultas médicas, né? Então é um setor também a ser investido e estudado. E estudado. É engraçado falar que isso é um turismo médico, né? Mas é verdade. Mas é verdade. Enquanto o doente está hospitalizado ou está fazendo consultas, exames, quem vem junto com ele está fazendo alguma coisa, né? Passa o dia, às vezes, aqui. É que muitas vezes... Por ser uma cidade polo também. Por ser uma cidade polo. É que muitas vezes, Estrela, a gente está acostumado, quando fala turista, a primeira coisa que vem na mente da gente é a pessoa com a maquininha fotográfica, óculos escura, camisa colorida, meião, passeando tranquilamente na beira da praia. Mas esse é um dos ramos do turismo só. Nós temos aí diversos outros ramos que precisam ser explorados, e a gente tem estado atento e buscando em buscar também esse turista, né? Interessante. E sobre essa questão, a gente, quando fala da indústria do entretenimento, a gente coloca a gastronomia, a cultura, também, por que não, o setor hoteleiro. E esses setores, eles se conversam na cidade de Criciúma? Você conversa através das associações, dos grupos de WhatsApp, né? Tem muita interação. Mas tem uma coisa que intriga a gente e poderia melhorar, é o seguinte: o Brasil é grande, né? Então, cada pedaço do Brasil está tendo um jeito diferente de conduzir essa situação. Nós somos um dos primeiros locais aqui a fechar tudo, né, imediatamente. E, obviamente, um dos primeiros também é querer abrir de volta isso. Mas tem cidades que fecharam e já estão abrindo e já fecharam de novo, e aí começa você ter notícias para o Brasil inteiro essa situação, e isso dificulta também a organização das entidades, né? Porque a gente não sabe o que vai ser o decreto da semana que vem, se vai fechar, se não vai fechar. Hoje a gente está dependendo só do número lá de leitos na UTI, né? Fica meio esquisito trabalhar desse jeito, mas eu acho que é porque falta um pouquinho mais de boa vontade dos entes que administram essa situação, e aí as coisas são feitas assim meio na necessidade urgente, que eu faço aqui para atender esse setor, depois eu faço para atender aquele. A reclamação nos primeiros meses ali da pandemia foi o seguinte, que mais calou: os bares e restaurantes não poderiam abrir, está fechado, só podiam fazer o delivery e tal. Mas em compensação, o mercado, por exemplo, podia abrir. Mas porque é primeira necessidade. Só que no mercado, além do que é primeira necessidade, eles vendem coisas que não são necessárias. Que a loja ali da rua não pode shopping, abrir. Né? Tem alguns mercados que são shopping. Não, e que a loja que é de rua não podia abrir, porque é de rua, mas o mercado está vendendo produto lá dentro. Então ficaria uma concorrência desleal, e aí quem está lá fechado, obrigado a ser fechado, tem um sentimento, né? Pô, eu estou perdendo dinheiro porque não me permitem abrir. Mas esse meu cliente que poderia vir aqui está indo no supermercado e compra o gênero de primeira necessidade, mas compra o pneu, compra a cerveja, como qualquer outra coisa lá, roupa, que não é coisa de primeira necessidade, vamos dizer assim. Então dá a impressão que é uma concorrência desleal. Então o que precisa articular é o seguinte: se eu não posso fazer, então que seja o meu setor, todos os setores, aquele setor não pode fazer. Então o mercado tinha que poder vender só gêneros alimentícios, por exemplo, né? Tanto que houve uma loja grande ali que não vendia produtos alimentícios e colocou arroz e feijão para vender, né? Só que para não precisar fazer reposição de estoque,
ao invés de colocar o pacote de 5 kg de arroz a 10, que seria normal, colocou a 40, 50. Né? Daí ninguém comprava, mas estava lá o produto, né? Não precisava girar. E daí foi lá o PROCON e multou por preço abusivo. Mas assim, então a entender que é uma situação especial, que todo mundo tem que dar sua cota de contribuição, mas quando pisa demais num setor só, dói. Mas aí eu abro, mesmo assim não tem público. Mas se tiver aberto é mais fácil ter público do que se estiver fechado. Porque se eu ligo lá para o hotel e eu não posso ir viajar, né, agora está aberto, então a possibilidade de eu ir para lá aumenta. Então eu acho que a dificuldade maior é essa, harmonizar essas questões, né? Ou fecha para todo mundo naquele setor, ou não fecha, porque senão fica priorizando, dá uma sensação de privilégio que as casas não conseguem entender isso. Mas é assim que está funcionando, infelizmente. Interessante. E como unificar, né? Como criar um ambiente de debate, de diálogo que conecte esses grandes setores, como você falou, você como gestor público não pode responder por todas as problemáticas culturais que temos na região, cidade, enfim, mas que uma coisa que nós não podemos falar é que existe uma certa restrição até mesmo dos negócios locais, né? E isso precisa, e essa pandemia talvez tenha mudado o que se refere também a essas grandes modificações de a gente pensar um pouco local, e dentro da cultura, do entretenimento, também não é diferente, né? Exato. Uma das medidas que o governo tomou foi buscar exatamente o diálogo. Antes de lançar o último decreto, o prefeito chamou cada setor, né? Foi um dia inteiro de reuniões na prefeitura com cada setor. Primeiro foi os mercadistas, depois o sindicato dos hotéis, foi chamado os shoppings e academias, foi chamado os profissionais liberais, então foi chamado todo mundo para discutir, para tentar chegar num denominador comum. Só que o governo tem algumas decisões que ele precisa tomar. Uma delas é nessa questão que o senhor Valcir coloca até com bastante razão dos mercados, mas o mercado não tem como mercado, farmácia, são estabelecimentos que não tem como fechar. Até concordo que alguns setores dentro dos mercados talvez pudessem não funcionar, mas assim, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam comprar o remédio. Disso a gente realmente não tem como fugir. E a questão que se pôs para o governo foi essa, de tentar dialogar com os setores. Na Criciúma talvez tenha seja uma das cidades que tenha o melhor resultado aqui no estado, se não o melhor, um dos melhores, nessa questão de conseguir manter os serviços abertos e mantendo a pandemia controlada, muito em função da testagem, né? Criciúma talvez seja uma das cidades que proporcionalmente do Brasil mais teste. Não tenho o número exato aqui, mas a gente nas reuniões, Criciúma muito provavelmente é a cidade que mais, proporcionalmente, claro, né? Não dá para comparar aqui com São Paulo em números, mas em porcentagem tu consegue comparar. Então Criciúma hoje provavelmente é a cidade do Brasil que mais tem testado as pessoas para ver se para ter o controle da pandemia. E conforme ela vai, você vai liberando, vai apertando alguns setores, vai flexibilizando. A própria prefeitura teve problemas, né, de alguns casos de funcionários dentro da própria prefeitura. A prefeitura voltou ao turno duplo, né? Voltou a trabalhar em dois períodos, em 2 turnos, para diminuir o número de pessoas dentro na função. Então, a grande questão, né, Taylor, é que não existe um protocolo para essa pandemia. Ninguém tem certeza de nada. Ninguém pode dizer absolutamente, com toda certeza, é assim que funciona e pronto. Então a gente está aprendendo junto com ela. Erros vão ser cometidos, com certeza, muitos ainda. Mas a questão é a gente tentar fazer isso, errar junto, não errar sozinho. Isso realmente o governo tem tentado fazer, tem tentado dialogar com os setores
para tentar errar o menos possível. E sempre, né, tendo como prioridade a saúde das pessoas, né? A gente primeiro tem que preservar a vida antes de qualquer coisa. A gente entende claramente todo o processo econômico, mas pensando primeiro em preservar a vida. Interessante. Nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso programa Conexão Livre aqui pela RTV, para nós continuar o nosso debate sobre essa flexibilização do isolamento social e o impacto que causou na indústria de entretenimento. Agora no Altoff você tem ainda mais vantagens na hora de fazer suas compras. Chegou o cartão Compro Bem. Fácil, rápido e sem burocracia. Com o cartão Compro Bem você ganha descontos exclusivos. Pode parcelar produtos de bazar em até 6 vezes sem juros e ainda tem até 45 dias para pagar. É o Altoff garantindo conforto, preço baixo e ainda mais vantagens para você. Faça seu cartão em qualquer uma de nossas lojas e aproveite. Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilim ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Olá, eu sou o Ricardo Stahl. Eu e você temos todos os dias um encontro marcado às 18 horas e 30 minutos no Linha Verdade. Muita informação policial, assistencialismo e também muitas reportagens. RTV, feita para você. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. De segunda a sexta, na tela da RTV, tem RTV Notícias, sempre das 11h45 até 1 da tarde. Com muitas informações, meu amigo Vinícius. Esporte, economia, segurança, comunidade, jornal local da nossa região é aqui na RTV. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade. Localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria. Com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 991543737. Obrigado a você pela companhia aqui com o nosso programa Conexão Livre. Para você que nos acompanha através do canal 19 do analógico, 19.1 no digital. Para você que é cliente NET 52727, nosso muito obrigado. Sempre bom lembrar que também nós estamos nas plataformas digitais. Para acessar as nossas redes, basta você usar o @RTV em todas as plataformas que nós vamos estar lá. Também esse programa estará disponível logo após o final dele, lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/RTV Criciúma. Nós estamos debatendo aqui, a temática de hoje é sobre o isolamento social e os impactos na indústria de entretenimento. Nós estamos falando aqui sobre diversos temas que é do eixo da indústria do entretenimento. Mas um dos setores mais atingidos, que até o momento vem enfrentando, seja por flexibilizações ou não dos decretos, mas também por conta desse novo momento, né, as pessoas estão com medo de viajar, estarem indo para outros locais, as reuniões estão sendo de maneira virtual, que é a indústria hoteleira. Existe algum planejamento para que a indústria hoteleira venha enfrentar o pós-pandemia ou até mesmo durante esse período de pandemia? Olha, quando a gente conversa com o pessoal dos hotéis,
Eles estão buscando ainda entender o que está acontecendo e achar uma forma de sair dessa situação com o menor prejuízo possível, tá? Mas como não tinha tradição de buscar o cliente, né? A tradição era só de receber o cliente, né? Passar de uma ação passiva agora para ser ativa. Então estão começando alguma coisa com redes sociais, né? Propaganda, sempre garantindo para o cliente que estão respeitando as normas da vigilância sanitária, do distanciamento, da quantidade de alojamentos e tal. Mas quando as pessoas não têm a autorização, por exemplo, de viajar, né? Então aqui a maioria eram hóspedes que vinham a trabalho, né? Comerciais, de comércio, de vendas, e não estão mais fazendo isso. Não é fácil você substituir assim, em questão de meses, esse público. A gente tem notícia, tem hotéis construindo aqui em Criciúma, mais hotéis, mas do outro lado também tem hotéis que estão com o uso lá embaixo, né? Estão mal conseguindo se manter abertos. É ruim? É ruim. A gente espera e torce para que consigam se manter, que essa crise vai passar, né? Agora, aí é que entra de novo a questão da ajuda financeira do governo. O governo, quando sentiu a necessidade de fechar todos os setores, como tem fechado, prometeu ajuda financeira, porque aí a empresa consegue passar esse período mais tranquila, se planejar melhor e depois retomar a atividade. Como esse recurso não veio e aqui em Criciúma, se alguém conseguiu pegar, foi assim como o que a gente sabe que a grande maioria que foi em busca desse recurso não conseguiu, por vários empecilhos que os bancos têm colocado para que esse dinheiro chegue até a quem deve, muito mais em desconfiança, vamos dizer assim, porque está numa crise, quem garante que vai conseguir sobreviver? E mesmo o governo sendo fiador, né? Mesmo o governo sendo fiador, mas tem um percentual que não é do governo, né? Então eu entendo o seguinte, quando a gente analisa outras ações de outros governos do mundo inteiro, quando você fala em ajuda financeira, é ajuda que você dá e não pega de volta. O que o governo fez é um dinheiro que ele está fazendo um empréstimo. Então o peso disso é diferente. Então a ajuda seria, eu te dou, qual é o teu faturamento no mês? Média, X. Então eu te dou para você cobrir pelo menos as despesas. Tá? Esse aqui é dado, isso é ajuda. Eu vou te dar, você não precisa me devolver. Tá? Quando tem nessa pandemia, né, você consegue tocar tranquilo. Então, isso vale para todos, não só para os hotéis, né? Para todas essas áreas em que foram obrigados a fechar. Obviamente não vão fazer isso para o mercado, porque né, esses são os que mais tiveram movimentação. Mas a gente tem que ver daí para o outro lado, né? Aproveitar as áreas de entretenimento que cresceram, né? Então, por exemplo, fábricas de brinquedos cresceram, as vendas, o comércio via internet cresceu, né? As entregas cresceram, porque as pessoas começaram a buscar as coisas e fazer em casa, né? A família toda, livro, vinho, delivery, todo tipo de coisa que elas consomem que possam fazer em casa, elas estão fazendo em casa. Brincar com a família, se divertir com a família, filmes. A área de filmes então cresceu bastante, mas o hotel físico ali está sofrendo. Entende? Então a gente espera que a pandemia passe logo, uma parte desse mundo de delivery que se formou vai permanecer, porque algumas coisas é melhor você fazer em casa mesmo, né? Às vezes você assistir um filme é melhor em casa do que no cinema, né? Mas enfim, mas que as pessoas voltem para o restaurante, voltem a viajar, voltem a consumir o serviço de hotel. Isso é vida, você vai conhecer novos lugares, é diferente do que você vê pela televisão. Então, a argumentação dessas empresas para se reinventar, eles estão pensando todo dia, mas ainda não clicou, porque é o Brasil inteiro pensando assim. Pois é.
né? É difícil. O mundo inteiro. É o mundo inteiro, né? Na verdade, está fazendo assim. É uma problemática. Então, e como as empresas também não têm muito capital de giro, vem o sofrimento ali para manter esse período ali. Então, aí vem, então eu vou reduzir um pouco o meu quadro pessoal para recontratar depois lá e tal. Mas a gente não pode perder a esperança, tá? Com certeza. Senão... E nem fazer daqui um muro de lamentações. Com certeza. Que é o que a gente está tentando tem que aprender aqui. Isso. Aprender com isso. É o que a gente está tentando fazer aqui, né? Incentivar as pessoas a consumirem, claro, mantendo como estão sendo feito em todos os ambientes, seja na indústria gastronômica, no entretenimento, mas mantendo aquilo que se refere aos protocolos de saúde referente aos decretos já pré-estabelecidos. Mas no começo da pandemia, até mesmo algo que seria também um instrumento de auxílio ao setor hoteleiro, os prefeitos começaram a pensar no que se refere aos profissionais da área da saúde, em vez de irem para as suas casas, né, que tanto tem lutado para combater essa pandemia, irem para dentro dos hotéis, né? E isso gerou algum transtorno, seja no setor hoteleiro e dentro disso, mas foi um auxílio também a essa problemática que é o setor hoteleiro, né? Foi um auxílio, mas assim, ele não chegou muito a ser, não foi muito colocado em prática, né? Por algumas situações isoladas, que penso que só 2 hotéis se cadastraram, porque também é um risco pro hotel, para sua equipe. Não ficou muito claro como se daria o pagamento desse serviço, né? Então acabou sendo uma medida que não surtiu muito efeito para os hotéis, assim, foram poucos hotéis que se interessaram. Até mesmo não se tinha uma noção no começo da pandemia, o que era, né? O que era tudo muito estranho, daí a ideia principal era trazer os profissionais para não terem um contato social, né? Exatamente. Então, o que tem que se buscado agora, né, Taylor, são realmente medidas do que vai se fazer depois que passar o auge da pandemia. Por isso a FEComércio, o SENAC, a Santur, o próprio governo municipal, a gente tem buscado fazer estudos com questionários, com pesquisas de como o setor foi abalado, de quanto que nós estamos falando, de quanto que é esse montante, que eu penso que ainda vai muito longe essa questão até voltar a gente ter um padrão normal, deve ser talvez muito provavelmente a última atividade. Então a gente tem buscado o que pode ser a solução para isso. O que vem se apresentando como corrente preponderante, como um grande movimento pós-pandemia que deve surgir no turismo e no setor de eventos e no setor porque isso envolve tudo. A gente fala aqui, mas a gente está esquecendo que isso está envolvendo o artesão, está deixando para trás também o artesão, o pequeno produtor rural que está ficando para trás, aquele produtor daquelas delícias de estrada, todo esse pessoal, toda essa cadeia de produção está ficando para trás nessa hora. E o que a gente está vendo assim como alento, como a grande mola propulsora que deve vir depois disso é o viagem pequeno. É a viagem curta, é tu viajar dentro do teu estado, dentro da tua região, favorecer o comércio e os produtores locais. Pelo menos isso assim como tendência, o que tem se apresentado é o que provavelmente a Santur, né, deve apresentar como plataforma, como campanha logo em seguida, essa questão de viajar dentro, de tu viajar perto, de tu viajar curto, até porque tem o receio das pessoas de viagens internacionais agora, a própria questão de que é uma viagem muito mais barata, né, essa viagem perto. Então, para que ir para o hotel Nordeste, por exemplo, ou para um balneário, uma Cancún, uma sei lá, uma Polinésia, se tu tens tantas belezas aqui dentro de Santa Catarina mesmo, tem tantas praias tão boas e tão maravilhosas aqui nessa nossa região. Então esse é um movimento que eu penso que vai vir muito forte a seguir, essa questão do viagem pequeno. Cultural e educacional, acredito, né? Aqui
Consumo nosso. Consumo nosso. E é uma campanha que precisa ser feita. Os governos precisam se antenar e fazer essa campanha. Interessante. Valci Mazeto, a gente que estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu não posso deixar de agradecer a vocês por debaterem aqui esse tema, né, que é tão polêmico, que é um dos setores, que é a indústria do entretenimento, que vem sofrendo muito. Acho que é o último setor que está tendo as medidas de flexibilização nesse período pandemia, né, e o que se pensar o pós-pandemia. A gente quer agradecer, enquanto emissora, da sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Pedro, pela oportunidade, e eu quero dizer aos nossos telespectadores o seguinte: todos os estabelecimentos vinculados à Via e ao sindicato estão prontos a recebê-los com toda a garantia de que estão padronizados e obedecendo as regras da vigilância sanitária. Só não estão mais alegres porque você não está lá. Então venha com a família, porque às vezes a pessoa diz, mas eu moro aqui, vou num hotel, um final de semana no hotel é muito delicioso. Então aproveite, façam isso, tire um final de semana, vão para o hotel, um restaurante, não tem problema nenhum. Sejam muito bem-vindos e a gente fica à disposição de você, sempre que precisar da gente sobre esse assunto também. A gente agradece. Da mesma forma, a gente quer agradecer. Tem um desafio grande aqui pela frente, né? Que é ser gestor de uma pasta que tem essas grandes... Já tem as problemáticas natural e os embates, né? E agora com a pandemia não é diferente, né? A gente quer agradecer a sua participação aqui no programa Conexão Livre. Senhor, a gente que agradece por cada oportunidade dessa que a gente tem de falar e expor as nossas carências nesse setor. Elas são raras, são muito raras, e a gente sempre vê muito resultado quando isso acontece. Então eu gostaria de, primeiro de tudo, fazer um apelo mesmo, assim, ao governo, principalmente ao governo federal, que olhe por esses restaurantes, olhe por esses hotéis. Em outros países, né, os governos chegaram a bancar aí 60%, 70% de folha de pagamento das empresas. No Brasil a gente não viu nada nem parecido com isso, mesmo nesse crédito, com um aval, como você bem se referiu, do governo federal. Mesmo assim, esse crédito não chegou nas empresas. Os estudos aqui da FEComércio, do Sebrae aqui, apontam que menos de 5% das empresas de Santa Catarina conseguiram ter acesso, de todos os setores, tá? Não só, de todos os setores conseguiram ter acesso a esses recursos. Então, o apelo ao governo federal que olhe por esse lado, pensar essa situação, né, do consumo local. Essa ideia da via gastronômica, dos vouchers, é fantástica. Eu estou usando, porque às vezes, 100, eu gasto 100 e o 30 é a garrafa de vinho. Tá? Tu está pagando a janta e está ganhando o vinho. E por último, parabenizar aos empresários, né, daqui de Criciúma e da região, que não esmoreceram nessa situação, estão aí batalhando, navegando em águas bem turbulentas, mas mantendo aberto a criatividade que eles reagiram. Muitos que só trabalhavam como pubs à noite, o caso, né, da Queens, por exemplo, que logo em seguida já inventou a questão do almoço, outro o delivery, promoções, enfim, o pessoal reagiu rápido, está tentando sustentar. Então o parabéns nosso aqui do governo municipal para esse pessoal, e o agradecimento ao telespectador e a ti pela oportunidade de estar aqui, né? A gente que agradece a participação de vocês debatendo esse importante tema aqui no nosso programa cotidiano. Quero agradecer você também que ficou aí do outro lado da telinha acompanhando a nossa programação aqui na RTV Criciúma. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Agora no Altoff você tem ainda mais vantagens na hora de fazer suas compras.
Chegou o cartão Compro Bem. Fácil, rápido e sem burocracia. Com o cartão Compro Bem, você ganha descontos exclusivos. Pode parcelar produtos de bazar em até 6 vezes sem juros e ainda tem até 45 dias para pagar. É o Altoff garantindo conforto, preço baixo e ainda mais vantagens para você. Faça seu cartão em qualquer uma de nossas lojas e aproveite. Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilinha ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Olá, eu sou Ricardo Stahl. Eu e você temos todos os dias um encontro marcado às 18 horas e 30 minutos no Linha Verdade. Muita informação policial, assistencialismo e também muitas reportagens. RTV, feita para você. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. De segunda a sexta, na tela da RTV, tem RTV Notícias, sempre das 11h45 até 1 da tarde. Com muitas informações, meu amigo Vinícius. Esporte, economia, segurança, comunidade, jornal local da nossa região é aqui na RTV. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 991543737.